E hoje vamos falar aqui sobre o Six Nimitz. Six Nimitz é um jogo de 1994. É um card game muito premiado que foi lançado na Alemanha. E é um jogo de 2 a 10 jogadores. Esse jogo foi conhecido no Brasil como Pega em 6. Foi lançado pela Paper Games. É um jogo de cartas. Ele vem aqui nessa caixinha original bem pequenininha que nem cabe as cartas direito. Mas depois que desliga é impossível colocá-las na caixa de volta. Mas Six Nimitz é um jogo de cartas onde nós temos cartas de 1 a 104. São exatamente 104 cartas, todas numeradas. E onde basicamente nós temos como principal objetivo jogar nossas cartas sem pegar cartas para a nossa área de jogo, né? Nós temos aqui cartas que são numeradas, que tem esse boizinho aqui. Que esse boizinho aqui é a quantidade de bois que a gente tem que tentar impedir de pegar. As cartas normais elas têm um boizinho aqui. As cartas que tem de 5 em 5, né? Que são múltiplos de 5. Nós temos aqui 2 boizinhos, tá vendo? 5, 15, 25 e todas elas. As cartas geralmente múltiplo de 10 tem 3 boizinhos. E as cartas múltiplo de 11 tem 5 boizinhos. Apenas a carta 55, que é teoricamente a pior carta do jogo, que tem 7 boizinhos, né? A ideia do jogo é pegar o mínimo de cartas possíveis, porque cada carta, nós vamos contar esses bois aqui na carta, e são pontos negativos para nossa mão. Nós vamos pegar agora o setup e depois as regras do jogo. O setup do jogo é muito simples. Você vai ter que embaralhar bem as cartas e distribuir 10 cartas para cada jogador. Feito isso, você vai pegar o restante das cartas e vai deixar separado. Você vai pegar então 4 cartas e vai abrir elas formando 4 fileiras no centro da mesa. Então você pode fazer dessa maneira assim. E você vai abrir 4 fileiras, deixando espaço aqui, né? Que é onde você vai colocar as cartas. O restante das cartas você não vai utilizar nessa rodada, apenas na próxima rodada. Então esse é o setup, bem simplesinho, né? E vamos explicar as regras agora. Então vamos para as regras de Pega em 6. Pega em 6 é jogado em várias rodadas. Cada rodada terão 10 turnos. Após receberem suas cartas, os jogadores poderão olhar para sua mão sem revelar as cartas para os outros jogadores. Cada turno é feito de apenas uma coisa muito simples. Os jogadores vão escolher uma carta da sua mão e vão baixá-la na mesa secretamente. Todos os jogadores fazem a mesma coisa. E todos os jogadores revelam as cartas simultaneamente. Feito isso, nós vamos ver qual é a menor carta jogada. E aqui no caso seria o 47. E nós então vamos encaixar essa carta em uma das 4 fileiras. No caso aqui o 47, ele encaixa no 46. Nós temos sempre que encaixar no sentido crescente, na carta mais próxima dessa aqui que foi jogada. O 46 então é o mais próximo do 47. A segunda carta maior jogada foi a 91. E nós temos que encaixar ela em alguma dessas 4 fileiras. No caso, o mais próximo do 91 seria aqui o 88. Nós colocamos ela aqui na frente do 88. E finalmente a última carta, uma partida de 3 jogadores aqui, né? Nós vamos colocar o 98 próximo aqui do 91. Então, é assim que funciona um turno do Pega em 6. Cada jogador escolhe uma carta de sua mão, baixa ela e todos revelam ao mesmo tempo a carta jogada. E nós temos que encaixar essas cartas nessas 4 fileiras. Então, durante 10 turnos, os jogadores vão fazer a mesma coisa. Escolher uma carta da sua mão, baixar e todos revelam ela ao mesmo tempo. Quando acontecer uma situação como essa, por exemplo, os jogadores jogaram essas 3 cartas. A menor carta jogada foi o 73. O 73 então vai ser encaixado aqui do 62. O 62 é o mais próximo do 73, sempre no sentido crescente. A carta menor jogada seguinte é a 76. A 76 ela só encaixa aqui no 73. Nesse momento, o jogador ele jogou a 6ª carta dessa fileira. Quando isso acontece, o jogador que jogou essa carta, ele pega todas as 5 cartas da fileira e coloca à sua frente.
essas cartas vão valer pontos negativos para ele no fim do jogo. Ele coloca elas na sua frente e o 73, a carta jogada, passa a ser a carta inicial dessa fileira. O jogador então escolheu o 101, o 101 vai encaixar aqui em 98. Então a ideia do jogo é nunca ser jogar a sexta carta da fileira, porque toda vez que você fizer isso, você vai ter que pegar todas as 5 cartas da fileira para você, e a sua carta jogada passa a ser a carta inicial da fileira. Durante os turnos pode acontecer uma jogada como essa. Por exemplo, os jogadores jogaram as cartas, revelaram, e a menor carta jogada foi o 2. O 2, ele é menor que todas as 4 cartas da fileira, das 4 fileiras. Ele não consegue se encaixar em nenhuma dessas 4 fileiras. Nesse caso, o jogador que jogou essa carta, ele pode escolher qualquer uma das 4 fileiras e pegar todas as cartas para ele. Logicamente, ele vai tentar pegar a carta a fileira que tem menos cartas, que tem menos pontos negativos. No caso aqui, por exemplo, essa fileira só tem uma carta e só vai dar um ponto negativo para ele. Então, ele pode escolher essa fileira, ele pega essa carta para ele, vai para sua área de trabalho aqui, e essa carta passa a ser a carta inicial. Sempre que acontecer essa situação de uma carta menor for jogada, o jogador escolhe qualquer uma das fileiras e pega todas as cartas para ele, e a carta jogada passa a ser a carta inicial da fileira. Os outros jogadores então jogam normalmente, por exemplo, 95 encaixa aqui no 89, no 103 no 101, e mais um turno é terminado. Ao final de 10 turnos, quando todos os jogadores tiverem jogado suas 10 cartas, os jogadores então vão pegar as cartas que eles pegaram e vão somar a quantidade de bois que tem nas cartas. Nesse caso aqui, por exemplo, o jogador tem 1, 2, 3, 6, 7 bois. O jogo original ele não vem com um bloquinho de notas, como no jogo o Pega em 6 nacional, onde a PP Games colocou ali um bloquinho. Então você vai ter que anotar no papel, você vai anotar quantos pontos cada jogador fez, são pontos negativos, né? E começar uma nova rodada. Para iniciar uma nova rodada, você vai pegar todas as cartas jogadas, mais as cartas que não foram utilizadas nessa rodada, embaralhar tudo e fazer novamente como no setup. Distribuir 10 cartas para cada jogador e abrir novas 4 cartas, formando as 4 fileiras. O jogo é jogado em várias rodadas, até que, quando o jogador no final de uma rodada completar menos 66 pontos negativos, né, ou mais, aí o jogador que fizer menos pontos é o vencedor. O jogo termina e o jogador que fizer menos pontos negativos é o vencedor. Então, esse aqui é o Pega em 6, um jogo bem simples, né? Ele é um jogo de cartas ainda já de quase 30 anos, mas que ainda faz muito sucesso e que de regras muito simples, dá para jogar com muitos jogadores, né? É um jogo de 2 a 10 jogadores, então é sempre muito divertido, muito simples de jogar. Então, fica aquele abraço. E se vocês gostaram, curtam, compartilhem e por favor se inscrevam, porque toda sexta-feira tem um novo vídeo com um novo jogo e novas regras. Uma boa jogatina para todos, até mais.